Olá, meu nome é Catiane Facenda, eu sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina e eu vou conduzir as discussões do nosso segundo encontro. O nosso segundo vídeo é dedicado a discutir a emergência da memória como uma preocupação central da sociedade ocidental contemporânea. Então, além da gente entender como essa emergência se constrói, a gente vai refletir sobre as suas reverberações, como, por exemplo, o conceito de pós-memória, que é o conceito principal da minha pesquisa de doutorado, e também sobre as diferentes formas como a gente se relaciona com o passado. Para isso, nós vamos trabalhar com dois conceitos fundamentais, que são os conceitos de memória cultural e memória comunicativa, que são propostos e discutidos pelo Ian e pela Lei da Asma. É importante destacar que esses conceitos principais que vão ser apresentados nesse e nos outros vídeos do curso, eles vão ser disponibilizados também em vídeos curtinhos nessa mesma playlist. Assim, quando você estiver assistindo e for necessário retomar um desses conceitos, você não precisa avançar ou retroceder nos vídeos principais, é só acessar os demais materiais da playlist. Antes da gente começar, de fato, com a discussão desse vídeo, é importante a gente responder uma pergunta básica, que é: o que a gente entende por memória? Então, para as atividades do nosso minicurso, nós entendemos a memória como o conjunto de lembranças e narrativas construídas no presente sobre o passado. E essa questão do presente, ela é super importante. Por quê? Porque a memória, como algo vivo, sempre está ligado ao contexto de rememoração. Então, se você, por exemplo, tem um suporte material durante o momento da lembrança, como uma fotografia, um objeto, a forma como você vai rememorar esse passado, por exemplo, vai ser afetada. Ou também, se você está sendo mediado por um entrevistador, ou se você está rememorando desse passado no coletivo, essa sua memória, ela vai ser afetada, digamos assim, ou ela vai receber influência desse momento em que você está, revisitando esse passado. Justamente por conta disso, essa memória, ela pode se apresentar a partir de diferentes dimensões, conforme a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo. Agora que nós temos essa definição em mente, a gente pode adentrar na nossa primeira discussão, que é a ideia de que a memória se tornou uma preocupação vital para a sociedade contemporânea. Esse conceito de emergência da memória, que é a forma como eu gosto de chamar o debate que o Wissen propõe, ele vai ser discutido em obras como, por exemplo, Seduzidos pela Memória e Culturas Passado e Presente, e em outras tantas publicações do autor. Eu vou fazer um pequeno apanhado do que ele entende como esse processo e tudo o que ele apresenta como gatilho para essa transformação. Então, segundo o autor, a memória ela é uma preocupação central na sociedade ocidental contemporânea. Isso é uma característica, coloca ela como uma âncora desse passado, ele se torna uma âncora, e ele coloca essa relação com o passado em contraste com aquilo que se vivia no início do século XX, quando, segundo o autor, predominava o que ele chama de futuro presente, que é aquela relação de valorização do futuro, das promessas e expectativas que se tem em relação a esse futuro, que ainda está por vir. A partir da década de 80, ele vai evidenciar um deslocamento nesse futuro presente para um passado presente, que é como a gente passa a valorizar essa memória, muito mais do que essa expectativa do futuro. Apesar do autor colocar os anos 80 como um momento decisivo, ele aponta que esse movimento já começa a se desenhar ainda nos anos 60, se consolidando principalmente ali no finalzinho dos anos 70 e no início dos anos 80, sobretudo por conta de um marco cultural, que é a série de TV Holocausto. Essa série, na verdade uma minissérie, ela foi produzida pela NBC e foi exibida entre os dias 16 e 19 de abril de 1978 em 4 capítulos de aproximadamente meia hora. Essa série, ela acompanhava a história de uma família de judeus alemães durante o genocídio perpetrado pela Alemanha nazista. Apesar de, mesmo naquela época, sofrer críticas e, enfim, por conta de como ela representa algumas coisas, essa série ela vai ser um enorme sucesso. Estima-se que só nos Estados Unidos, no ano de lançamento,
ela atingiu 120 milhões de espectadores. Nos anos seguintes, ela vai ser levada para mais de 30 países e, por exemplo, na Alemanha Ocidental, ela vai ser assistida por cerca de 20 milhões de pessoas. Segundo o pesquisador alemão Wolf Kainstein, esse número que ela atinge de 20 milhões de pessoas é 40% da população da época. Então, ele coloca essa série como um marco nos debates públicos sobre o Holocausto, que vai estimular uma série de políticas públicas. Então, a partir desse momento, o Huyssen ele vai evidenciar uma onda testemunhal. Claro, não podemos dizer que só a partir dessa série que a gente vai ter os primeiros debates públicos. Não. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a gente já vai ter momentos marcantes, como, por exemplo, o Tribunal de Nuremberg, que acontece logo ali no contexto do pós-guerra. Apesar de ser um dos julgamentos mais famosos, ele tem uma característica: ele não contou com a participação de vítimas. Então, quando a solução final, como era chamada, vai ser debatida, o debate, de fato, só vai se dar a partir de documentos. As vítimas, elas não são chamadas para dar os seus depoimentos, por conta de uma série de questões que eu não vou pormenorizar aqui, mas que, se vocês tiverem interesse, eu posso passar algumas leituras bem interessantes sobre esse tema. A gente ainda pode destacar o próprio julgamento do Adolf Eichmann, que vai acontecer na década de 60, que também é televisionado, que vai ser marcante, que vai contar com testemunhos, mas que ainda não é responsável por fazer com que essa memória seja acessada, talvez fora de contextos muito específicos. Então, o Huyssen, ele coloca essa série de TV como um dos fatores que influenciam essa mudança na memória do Holocausto. Então, a partir dessa produção, vai se acelerar aquela ideia da onda testemunhal. Então, muitos sobreviventes que até então não falavam publicamente sobre as suas memórias vão começar a dar seus testemunhos, principalmente a partir de iniciativas de preservação que vão percorrer o mundo nessa época. Talvez uma das mais famosas e mais importantes é a criação do Museu Memorial do Holocausto nos Estados Unidos, que é consequência direta desse movimento provocado pela série. Então, ela vai contribuir para a popularização dos debates, que começam aqui nos anos 80 e se expandem para as décadas seguintes, e também vai se tornar um marco, né? Então, a partir dessa onda testemunhal, da série de iniciativas de preservação, de gravar esses testemunhos e armazenar, o autor ele vai evidenciar que de um tema que era pouco discutido ou que tinha debates muito concentrados em lugares específicos, que a memória do Holocausto vai se tornar um tema global. Claro, em primeiro momento, a gente observa um processo de norte-americanização dessa memória, né, com os Estados Unidos liderando musealização, preservação, que vão servir de referência para outros espaços de memória no mundo, com a temática do Holocausto, e em seguida esse tema vai se expandir e vai adquirir dimensões globais. Claro, a partir daqui, o Holocausto ele se torna um tropos narrativo que vai servir de base para discutir outras memórias traumáticas, outros eventos extremos. Isso não significa que a elevação desse evento a um índice, né, a um tropos narrativo, que isso seja somente positivo, como a gente vai discutir depois. Mas ele evidencia, então, essa transformação. A partir desse processo, a gente vê como essa ascensão do debate nos leva a outras discussões, como, por exemplo, o conceito de pós-memória, que a gente vai discutir agora na sequência. A partir do momento que o Holocausto ganha esse destaque, digamos assim, acadêmico e nos debates públicos, a gente vai passar a ver uma série de outras discussões que vão surgir a partir dele. São várias, eu não vou me alongar entre elas, mas eu posso indicar materiais de leitura, caso vocês tenham interesses, porque eu vou focar no tema da minha pesquisa, que é o conceito de pós-memória.
Então, para a gente entender o que é a pós-memória, a gente precisa olhar para o que está acontecendo ali nesse final dos anos 80 e início dos anos 90. Nesse contexto, a gente está vivendo uma grande preocupação que é os sobreviventes estão morrendo por conta do distanciamento natural, né, temporal. Um dos debates que vão surgir é justamente o futuro da rememoração desse acontecimento. Então, o futuro do Holocausto, digamos assim, dessa rememoração, ele vai passar a ser um ponto de debate. Nesse contexto, surge o conceito de pós-memória, que é proposto pela Marianne Hirsch. A Marianne Hirsch, ela é pesquisadora em estudos literários e, a partir da sua própria experiência como filha de sobreviventes, vai elaborar esse conceito. O conceito de pós-memória, ele tenta compreender ou descrever a relação que os descendentes de sobreviventes de traumas coletivos se relacionam com as memórias dos seus antepassados. Apesar de ela escrever a partir da sua experiência e, num primeiro momento, pensando no Holocausto, esse conceito ele vai ser aplicado em outros contextos, como a gente vai trabalhar adiante. Então, a pós-memória ela vai ser entendida como um processo de transmissão intergeracional que se baseia em um tripé, que é formado pela família, pelas fotografias e pela memória. Vale destacar que não se trata de um transplante de memória entre indivíduos, mas sim de um mecanismo de transmissão que é baseado nesses elementos. Eu vou mostrar bem rapidinho aqui quais são esses elementos. Eu vou me atentar um pouquinho mais nas discussões sobre as imagens, né, que está relacionado ao nosso minicurso. O primeiro elemento desse tripé é a família, que é vista pela autora como o principal canal de transmissão das experiências traumáticas. Então, por meio das narrativas, do silenciamento, dos gestos, das coisas do cotidiano, os descendentes vão entrar em contato com as memórias de um evento que não viveram diretamente, mas que, por conta do seu caráter traumático, vão moldar a sua identidade. O segundo elemento que nós temos são as fotografias, ou como eu gosto de trabalhar, as imagens no geral. Segundo a autora, as imagens funcionam como vestígios materiais que ligam a memória da primeira geração à experiência da segunda. Elas não substituem as memórias, mas ajudam a preencher as lacunas, cenários e narrativas, tornando possível a construção de uma relação com o passado. A Marianne Hirsch organiza essas imagens em dois planos distintos e complementares. O primeiro é composto pelas fotografias privadas da vida cotidiana. São aqueles registros antes da guerra e que mostram momentos como festas, passeios familiares, reuniões. São cenas que não existem mais, que muitas vezes retratam pessoas que também não estão mais aqui, que tiveram suas vidas interrompidas de maneira abrupta e traumática, e que servem para criar empatia entre quem está observando e as pessoas representadas. O segundo conjunto de imagens são as imagens públicas desses eventos. Então, por exemplo, são os registros dos guetos, dos campos de concentração, os corpos. São fotografias que, por terem um caráter explícito, evidenciam essa destruição provocada e que são amplamente divulgadas. Então, são muitas vezes materiais públicos, digamos assim, sobre o evento. Apesar de serem imagens com teores muito diferentes, em conjunto, esses dois tipos de material se complementam. Então, as primeiras, elas aproximam os observadores dos indivíduos que perderam as suas vidas, humanizam essas pessoas, trazem uma relação de proximidade, enquanto a segunda revela o tamanho da violência, a dimensão da catástrofe. Somadas, elas vão ultrapassar a dimensão que é puramente visual e vão evocar memórias, histórias, afetos, alimentando esse processo de transmissão. Por fim, nós temos o nosso terceiro elemento, que é a memória, que é entendida como um meio de transmissão entre o vivido e o não vivido. Ela vai combinar esses relatos que vão ser dados nos momentos familiares, os registros materiais e imateriais, e também as interpretações que vão surgir disso. Vão transformar aquele passado que foi sentido, digamos assim,
em uma presença afetiva no presente. Agora, eu vou mostrar para vocês uma imagem que eu trabalhei na minha dissertação e que eu também vou trabalhar com ela na minha tese, e que ilustra um pouquinho desse conceito, um pouquinho desse processo da pós-memória. Essa imagem, ela trata de um quadrinho que foi produzido pelo Art Spiegelman, que também é filho de judeus que sobreviveram ao Holocausto e que ficou conhecido mundialmente pela publicação da graphic novel Maus. Embora Maus seja a obra mais famosa do autor e que trabalha essa relação do Holocausto, ele vai abordar esse tema em diversos outros trabalhos ao longo da sua carreira, como, por exemplo, esse comics, né, que é essa história em quadrinho curtinha, que nesse caso aqui tem só 6 quadros. Essa história, ela se chama Pequeno Vaso, em português, e ele é ambientado ali no contexto dos anos 50 e 60. Então, aqui nós temos o pequeno Art, que é essa criança representada, que está sonolenta, né, voltando ali com os pais de um jantar, que eles participam, e durante essa viagem, os pais que estão conversando em polonês um com o outro, eles vão estar falando sobre a presença de um outro sobrevivente nesse jantar. Esse sobrevivente, ele tem uma característica, que ele foi um homem que ele era o que eles chamam de Sonderkommando. Ele era uma pessoa que foi obrigada, digamos assim, a auxiliar no processo de extermínio, porque se ele não fizesse isso, né, ele seria o próximo. Então, ele escuta os pais falando, e o Art acorda ali, né, meio sonolento, e fica muito curioso, né, com a história desse homem. Então, ele comenta com o pai, né, que, nossa, né, por que disso? E o pai comenta, olha, se ele não tivesse cumprido esse papel, ele teria sido morto, então percebe-se, né, fica evidente que esse homem, ele tem uma relação de culpa, né, porque supostamente ele teria participado ali da morte da própria família. E o Art demonstra muita curiosidade sobre isso, né, de por que as pessoas rejeitam esse sobrevivente, por que, né, essa relação de, ele foi obrigado. E nesse contexto dele pegar uma conversa pela metade e já, enfim, falar sobre um assunto que não era tão abertamente falado, ele sempre comenta que não era uma coisa assim, os pais sentavam e explicavam para ele. Não, ele pegava a partir de passagens cotidianas como essa, né? De estamos voltando de um jantar, a gente vê esse relato, escuta, e a partir disso ele vai juntando ali com um conjunto de informações. A partir disso, o Art, que está ali envolvido na conversa, ele logo vai ser interrompido pela mãe, que vai falar que isso não é uma conversa para adulto, vai pedir para ele voltar a dormir. E muito interessante porque tudo isso está rolando em polonês, e ele não falava exatamente polonês, mas ele entendia, né? Então também é uma forma de mostrar como esse espaço da família é um espaço, né, que as coisas são compartilhadas. Então, esse diálogo muito curtinho, esse episódio, ele mostra como essa pós-memória se constrói no cotidiano. Então, é um diálogo fragmentado, é no silenciamento, é nessas narrativas, né, que envolvem as gerações, mesmo que elas não tenham o mesmo conhecimento sobre esse passado. Esse quadrinho, ele é bem específico, né, trata de um momento muito específico e não aborda necessariamente as imagens, mas ele é a produção artística que ele vai fazer sobre e que vai demonstrar como acontece, né? Então, a gente consegue observar aqui como essa transmissão ela está relacionada com o nosso conceito principal, que é as formas como a gente acessa essa memória, como essas memórias são transmitidas, que nos leva diretamente ao nosso próximo tema de debate, que é a memória comunicativa e a memória cultural. Buscando entender como esses processos de transferência acontecem, a Marianne Hirsch ela vai se apropriar dos desdobramentos que são feitos pelo Ian e pela lei da Assmann do conceito de memória coletiva que é formulado pelo Maurice Halbach. O Maurice Halbach ele foi um sociólogo francês que foi o primeiro autor a discutir a memória para além do seu plano individual. Então ele vai criar o conceito de memória coletiva como aquela memória que não se baseia só na lembrança do passado, mas na construção coletiva que se faz do mesmo.
Isso nos remete àquela ideia mencionada lá no começo do nosso vídeo, que é a memória, ela está sempre relacionada ao seu contexto de rememoração, ela é sempre afetada pela forma como a gente rememora, por onde a gente está rememorando, quando a gente está rememorando, quais os meios que a gente está acessando essa memória. Com base nesse princípio de memória que é coletiva, o Ian e a Lei Dasman vão decompor esse conceito, tentando pormenorizar as características de cada um deles. Então, eles vão dividi-los em duas. Essa memória coletiva, baseada na comunicação, de fato, ela vai se tornar o conceito de memória comunicativa, enquanto o conceito de memória cultural vai tentar analisar um outro aspecto dessa memória que não foi trabalhada pelo Maurice Halbach. Então, a memória comunicativa, ela é aquela memória que é construída, como o nome fala, a partir da comunicação cotidiana. Vai ser sustentada pelas relações pessoais, né, principalmente nos contextos familiares, de grupos e comunidade, e vai ser informal. Ela não tem uma relação com elementos institucionalizados, ela não depende de especialistas, nem de suportes materiais fixos. Tem um horizonte de cerca de 80 a 100 anos, que é aproximadamente 3 ou 4 gerações que interagem entre si. Esse conceito de memória, então, vai justamente falar, né, sobre esse passado recente que é compartilhado a partir do convívio social. Além do conceito de memória comunicativa, nós temos o conceito de memória cultural, que é aquela que se torna uma memória institucionalizada, ou seja, preservada e transmitida por suportes materiais duradouros. Se relaciona a símbolos, textos, obras artísticas, lugares em memória, é mantida por especialistas como professores, arquivistas, museólogos e também por instituições, né? O museu, o arquivo, a biblioteca, e ultrapassa o horizonte familiar. Ela se torna um passado absoluto e mítico, sustenta identidades coletivas a longo prazo. A pós-memória, ela vai surgir a partir da interação entre esses dois tipos de memória. Então, ela vai se manifestar na família, no âmbito da memória comunicativa, por meio das narrativas, das conversas, das fotografias, que são íntimas, né? Mas também há elementos externos dessa memória cultural, como imagens públicas, registros, arquivos, museus, que somados vão ajudar a construir essa relação afetiva com o passado. É importante lembrar que as memórias pessoais, né, segundo os autores, principalmente para a Lei Dasman, elas não pertencem apenas ao indivíduo. Mesmo aquelas memórias mais íntimas, elas são moldadas pelo nosso grupo social, porque quando a gente compartilha, essas memórias elas perdem o seu índice de acontecimento único, né? Elas passam a ser contestadas, validadas, registradas. Então, a autora, na sua carreira, ela vai propor, por exemplo, a discussão dos meios de memória que a gente usa para acessar tanto essa memória cultural quanto a memória comunicativa. Esses meios, eles não se restringem apenas aos objetos, mas também aos elementos cotidianos, como a escrita, o corpo, os lugares, né? São esses meios que evocam as lembranças e que moldam os processos de rememoração. Mas ela também analisa como, dentro do contexto institucional, a gente tem os armazenadores, que seriam os arquivos, as bibliotecas e os museus, como esses espaços funcionam, porque justamente eles não são apenas depósitos, né? Eles são construções ativas. Dentro desses acervos a gente tem ações de selecionar, de organizar, de enquadrar, de definir o que vai ser preservado. Então, como a memória, um arquivo dentro do seu contexto mais amplo, né? Não apenas um arquivo unicamente como arquivo que vai armazenar, mas aquele que vai talvez publicizar essa memória, ele está relacionado muito com aquela ideia do contexto. Então, quem criou esse espaço, quem financia esse espaço, o contexto em que esse espaço está sendo utilizado. E tudo isso mostra para a gente as formas como essa memória é acessada, como essa memória vai ser discutida e vai ser pensada.
todas essas questões podem nos ajudar a pensar como trabalhar com essas memórias, como essa memória vai sofrer um uso político, principalmente, por exemplo, o contexto da pós-memória. Nos últimos anos, a Marianne Hirsch tem se dedicado, muitas vezes, a analisar os usos políticos dessa memória. Como é que essa memória vai ser institucionalizada? Como é que ela vai ser acessada? Como é que ela vai ser discutida? E tudo isso são debates que perpassam essa relação que nós temos com o passado. Nos nossos próximos vídeos, a gente também vai trazer alguns exemplos dessas discussões e alguns exemplos de como esses conceitos eles podem ser aplicados em pesquisas.